Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com Will e estamos iniciando hoje nosso 58º episódio com o tema O Mundo Não Para você curar sua dor. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse. E lembrando que na descrição, tanto do vídeo quanto do áudio, nós temos o link para as nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade e vamos embora para mais uma aventura. O mundo não para você curar a sua dor, né? E eu acho que muitos momentos a gente acaba esperando isso da vida ou esperando isso das pessoas. E no final das contas a gente precisa entender que cabe a gente segurar os nossos BOs e dar conta e resolver de tudo aquilo que a gente tem para resolver, né? Então, quando a gente muitas vezes está passando por um momento de dificuldade, a gente gostaria, de certa forma, que o mundo parasse para que a gente pudesse se curar, né? A gente gostaria que desse uma pausa na rotina, desse uma pausa nas obrigações, desse uma pausa em muita coisa para que a gente tivesse esse tempo, para que a gente pudesse se curar, se cuidar e tudo mais. E eu ficava pensando, poxa, cara, eu tô sofrendo, né, quando passei algumas coisas lá atrás. E ficava, mas tá todo mundo vivendo como se nada tivesse acontecido. Tá eu aqui, né, passando por uma tormenta, passando por várias coisas e as pessoas estão vivendo normalmente. E isso eu acho que lembra até, por exemplo, na questão de luto. Por exemplo, quando alguém perde um ente querido, perde um familiar, perde um amigo, né? E as pessoas no dia seguinte estão, de certa forma, vivendo normalmente suas vidas, quando a pessoa que perdeu, né, aquele ente querido vai ter que processar toda aquela questão do luto, toda aquela vivência de dor, né? Viver esse processo que leva um certo tempo, né? E eu fico até pensando na questão das relações. As pessoas, muitas vezes, elas não vivem o processo de luto, não vivem o processo de dor, consequentemente não se curam, né? E segue a vida fingindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse perdido alguém, como se não tivesse terminado um relacionamento. Então as pessoas, às vezes, elas acabam fugindo da dor, querendo viver um certo conforto, né? Ah, é mais fácil. Não vou encarar o que eu estou vivendo, vou fingir que nada aconteceu e vou seguir com a vida. Sendo que tudo aquilo que você não trata, tudo aquilo que você não cura internamente, ele vai refletir na sua vida de alguma forma. Então, toda ferida mal curada, ela vai doer em algum momento. Então, por isso que é importante a gente não fugir, a gente encarar de fato tudo que precisa ser encarado. Se é um processo de término, viva o seu término. Se é um processo de luto, viva o seu luto. Se é um processo de desemprego, encara a situação, encara a realidade até que você consiga mudar tudo isso e até que você mude toda e qualquer outra situação que esteja lhe causando dor, né? Então é importante que a gente compreenda isso. E a vida ela segue o fluxo, né? As pessoas continuam trabalhando normalmente, os amigos estão seguindo com sua vida, os nossos familiares também. E a gente, isso em alguns aspectos é até meio positivo, né? Porque quando a vida ela cobra algo da gente, a gente vai tentar reagir de alguma forma. Então a gente não pode ficar estagnado naquilo que não deu certo ou naquela perca. A gente tem que entender que a vida segue, porque as exigências continuam as mesmas, que as situações precisam ser resolvidas e que a gente precisa dar conta de tudo aquilo que a gente normalmente já tinha que dar conta, né? Obviamente que em meio a tudo isso, cuidando das nossas feridas, cuidando das nossas dores, vivendo os nossos lutos que precisam serem vividos até que a gente consiga realmente, de fato, se curar, né? E eu acho que também é importante a gente compreender que a dor, ela é um processo muito individual, né? Por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor, ela é uma vivência sua. Então ninguém vai viver a sua dor, ninguém vai sofrer por você, né? Então é importante que você compreenda isso, que é um processo individual seu e que muitas vezes você vai ter que encarar essas situações até sozinho. É muito interessante que a gente acaba vendo nas redes sociais muitas vezes aquelas mensagens, né? No final das contas é você por você mesmo. No final das contas, no fim do dia é você que está lá
sozinho, tendo que administrar tudo, ou quando você vai dormir no seu quarto, é você que está lá e não tem ninguém lá para segurar a sua mão. Porque a gente também precisa compreender que por mais que a gente tenha pessoas, por mais que a gente possa contar com alguns apoios, realmente o nosso processo de dor, o nosso processo de luto, ele é um processo individual. Ele é um processo que a gente precisa viver sozinho, né? Se curar sozinho, no aspecto de você entender que é algo que está dentro de você e você que precisa trabalhar esse processo de cura. Não é ignorar que, fingir que não tem outras pessoas ao nosso redor e não contar com a ajuda delas. É compreender que parte desse processo ele é individual. Só cabe a você viver, só cabe a você se curar. Então não adianta fingir que não existe, não adianta ignorar as situações, porque vão ficar apenas situações mal resolvidas dentro de você. Então, assim, é encarar o problema de fato, é encarar a situação de fato e tentar resolver da melhor forma possível, de uma forma que seja positiva e saudável para você. Então, é muito importante, né? E tem a questão também da pressão social. A sociedade ela vai cobrar que a gente reaja, né? Agora a sociedade ela vai cobrar que a gente reaja no tempo dela, que não é o nosso tempo. E a gente não tem que dar satisfação dos nossos processos de cura para as outras pessoas, né? Por mais que a gente tenha uma rede de apoio, por mais que a gente tenha com quem contar, a gente tem que vivenciar as nossas questões no nosso tempo. Agora também, obviamente, que às vezes é importante quando um amigo, um familiar, alguém íntimo e próximo chega cobrando uma certa reação da nossa parte, para que a gente não fique só remoendo aquela dor, aquele ferimento, aquela situação, aquele luto, né? Porque a gente realmente vai precisar continuar com a vida, porque essa é a grande questão. Então, quando a gente passa por um processo de luto, quando a gente passa por um processo de dor, de término, de enfim, de todas essas questões, a gente vai precisar compreender que a vida continua e que a gente vai precisar continuar com ela. Então, é assimilar tudo aquilo que nos aconteceu e começar a ter uma nova perspectiva, um novo olhar sobre as situações. Então, de fato, não ficar estagnado, não ficar parado, porque a gente precisa realmente levanta e vai, sabe? Muitas vezes, no final das contas, é isso. E nessa questão do movimentar-se, do se cobrar reagir para a vida, se cobrar reagir para as situações, é onde você vai perceber que você está dando ali os primeiros passos. Porque, obviamente, que o tempo muito próximo do acontecimento são os dias mais difíceis, né? As primeiras semanas, nos primeiros dias, os primeiros meses, né? Mas à medida que o tempo vai passando, que você vai curando, porque é importante que você esteja trabalhando o seu processo de cura. E aí, à medida que o tempo for passando, você vai perceber que a dor ela vai diminuindo gradativamente, até chegar a um ponto que você vai estar curado, vai estar sarado, e aquilo vai estar cicatrizado dentro de você. E é bonito o sentimento da saudade. O sentimento da saudade ele é saudável para a gente, né? A gente sente saudade do que foi bom, do que a gente viveu, que foi gostoso, que foi assim positivo. Então, trazer as lembranças, se for uma questão de luto, dessas pessoas que foram importantes para nós, ou daquelas relações que não deram certo, mas que foi bom enquanto durou também. Então, a gente levar esse pensamento do foi gostoso, foi positivo, foi bom até certo ponto, e a gente carregar esse tipo de sentimento, sabe? Que ele está cicatrizado dentro da gente e a gente não olha mais para aquela situação com dor, sabe? A gente não lembra mais daquela pessoa num lugar de dor, de raiva, de sofrimento, porque a gente ressignificou a, a participação, né? A entrada e saída daquela pessoa na nossa vida e ela ocupa um outro espaço, ou não ocupa espaço nenhum, né? Vai de cada um. Mas que a gente compreenda que as relações, essas dores, elas precisam ser curadas, elas precisam ser resolvidas, porque senão a gente fica é, sempre nessa questão de ter algo dentro de nós mal resolvido. E uma relação mal resolvida ela é muito perigosa, porque a gente corre o risco de estagnar a nossa vida. E é interessante que às vezes as pessoas também querem pregar uma romantização de uma superação rápida. Ah, com um mês superei, vida que segue, não sei o que lá, que pode acontecer, fato, e eu acho que a gente também não pode prolongar muito esse processo de superação ou de luto, se for
De superação, digo se for um término de uma relação, né? Um término de um relacionamento. Tipo, terminei e já segui com a minha vida, não sei o que lá. Óbvio que a gente não vai ficar focado na dor e não vai estagnar a nossa vida. Mas às vezes as pessoas colocam como se fosse um passe de mágica. Ah, é muito fácil. Superei, não sei o que lá, né? E às vezes isso acontece porque também é relativo de pessoa para pessoa, obviamente, né? A forma como cada um encara as situações é completamente diferente, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem uma percepção das coisas, então ela encara da sua forma, do seu jeito, e tudo bem, tudo certo com isso, obviamente. Mas às vezes fica numa questão de fingir que tá bem resolvido, fingir que tá curado, né? Ah, é porque já segui com a vida, já tá tudo ok, tudo certo, tudo resolvido dentro de mim. E aí a gente precisa compreender também que isso me remete até a algumas pessoas que eu conheço que emendavam muito um relacionamento no outro, sabe? Tipo, não dava nem um mês direito e já assumia um outro namoro. Ah, tô com outra pessoa. Mas, tipo, não fazia nem um mês que tu dizia que tinha encontrado o amor da tua vida, que aquela pessoa, que você amava aquela pessoa, que aquela pessoa era importante para você, que era com quem você ia construir uma vida, uma família, não sei o que lá. Então, às vezes, e isso não acontece uma única vez, e me remete até o episódio passado, né? Que o padrão de repetição de comportamento, a pessoa sempre fica repetindo esse mesmo comportamento, emendando um relacionamento no outro. Parece que ela não sabe viver sozinha, inclusive, né? Então, eu via, na verdade, como uma fuga, eu vejo, né? Meu ponto de vista. Como uma fuga, você fugir da sua dor, fugir do que você está sentindo. Então é muito mais fácil eu emendar em um outro relacionamento e fingir que estou seguindo com a vida. E às vezes fica tanta coisa mal resolvida do relacionamento anterior que acaba afetando o próximo. E aí também não dá certo, e depois não dá certo de novo, e não dá certo de novo. E vai naquele ciclo, né? De estar emendando um relacionamento no outro, porque na verdade não para resolver nenhum dos relacionamentos, não para resolver nenhuma das questões dentro de si. Eu acho que é muito importante a gente se curar, sabe? Em meio a esse processo. E aí, quando a gente estiver pronto, estiver curado, a gente se permitir entrar em um outro relacionamento. Tem questões que, por exemplo, você conhecer uma pessoa em meio a esse processo, ela vai ajudar realmente o processo de superação ser mais rápido, porque aí você vai tá vivendo uma nova história e ali você está se permitindo e você vai seguindo com a sua vida. Isso é possível, obviamente. Mas assim, eu falo sobre aquela repetição de padrão de estar sempre emendando um relacionamento no outro e não ter esse tempo para você, sabe? Essa pausa de eu preciso curar, entender as coisas do meu relacionamento anterior para que eu possa seguir para o próximo. Então, às vezes as pessoas querem só pregar de superadas, né? Ai, tô tudo ok, tá tudo ótimo, já tô com outra pessoa, mas no fundo ainda tá afetivamente vinculada, conectada com o relacionamento que acabou, que não deu certo, né? Então a gente precisa estar atento a isso. O principal de tudo é a gente ter compreensão do que se passa dentro da gente. Então, quando a gente se analisar, a gente conseguir compreender isso e de entender que tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Ninguém vai fazer. Então, assim, as suas dores é você que vai se curar. Então, tenha essa rede de apoio, porque ela é importante, para mim faz toda a diferença, mas compreenda que são passos que você vai dar sozinho. Você vai dar por si mesmo. Ninguém vai caminhar por você, ninguém vai superar por você, ninguém vai fazer por você. As pessoas podem lhe dar o apoio necessário para que você dê esses passos. Mas quem vai caminhar no final das contas é você. Porque ou você se cura ou você não se cura. Não existe um meio termo. Então, para você se curar, o que é que você está fazendo? Como é que você está agindo para que você possa resolver tudo isso que está dentro de si? Você, como pessoa adulta, já encarou a situação, já sentou para resolver o que precisa ser resolvido? Né? Então, é muito sobre isso, né? E eu fico até pensando, por exemplo, nessa questão de mundo, de adolescente, que eu vivencio muito, né? Por ser professor e ter esse contato com adolescentes, o quanto que às vezes a gente não está preparando essas pessoas para a vida, sabe? Fica
passando a ideia, porque o sistema acaba fazendo isso, de que tudo é muito fácil, de que você não precisa se esforçar, de que você não precisa fazer por onde, que você vai conseguir a aprovação, você vai conseguir aquilo que você quer, né? Não, minha gente, a gente precisa sacrificar, a gente precisa eh, batalhar, lutar pelo que a gente quer. Então, quando a gente quer superar alguma coisa, quando a gente quer superar alguma situação, a gente precisa fazer por onde. Isso não acontece com um passo de mágica, sabe? A gente precisa realmente fazer acontecer e trabalhar essas questões dentro da gente. E mais uma vez eu quero reforçar assim a importância da rede de apoio. Por mais que eu me cure sozinho, que seja um processo meu, individual, a rede de apoio ela faz total diferença. Então, assim, ninguém faz isso sozinho. Aí, tipo, tu tava dizendo que é um processo meu e agora tá dizendo que ninguém faz isso sozinho. No aspecto de a gente precisa sim de apoio, a gente precisa sim de uma mão estendida, a gente precisa compreender que para conseguir dar alguns passos, a gente não tem força suficiente em alguns momentos da nossa vida para fazer isso só. Então é importante que a gente tenha pessoas ali ao nosso redor que nos apoiem, que nos dê esse suporte, que segurem a nossa mão, que diga que a gente vai conseguir, que olhe nos nossos olhos e lembre o quão forte a gente é, quantas coisas difíceis a gente já enfrentou ao longo da vida e superou e passou lá atrás e que agora não vai ser diferente, vai ser mais uma situação superada, uma história de superação que a gente vai contar lá na frente, né? Mais um testemunho, né, para as pessoas que são religiosas. Então, quantas e quantas coisas, quantas e quantas batalhas a gente enfrenta na vida que é para o nosso crescimento, que é para a nossa evolução, que é para o nosso aprendizado, né? E a gente, pelo menos eu, por fazer parte das minhas crenças, eu acredito que Deus toca nas situações, né? Que Ele faz com que algumas coisas deem certo, que algumas coisas não deem certo, porque é para o nosso melhor, é para o nosso bem, sabe? Então, da gente compreender, processar as coisas que a gente gostaria que tivesse dado certo e não deram. Então, por que não deu certo? Qual lição a vida quer me dar com isso? O que é que Deus está querendo me mostrar com isso, sabe? Então, a gente refletir todas essas situações, porque são situações muito humanas, muito nosso, que a gente sente na pele, sabe? Então a gente precisa compreender que tudo que a gente passa tem um propósito, tem uma lição, tem um ensinamento para nos deixar. Então que a gente compreenda que sim, a gente não precisa passar por isso sozinho, a gente pode contar com essas pessoas, com as pessoas que a gente ama, com amigos, com familiares, com terapia. Então procure, se for possível, um terapeuta para você compreender, se entender, sabe? E superar o que precisa ser superado, curar o que precisa ser curado. Então, às vezes, na terapia, a gente para muito para se ouvir, se entender, e que é por meio dessa compreensão e desse entendimento que a gente toma decisões mais sábias, sabe? Decisões mais coerentes, decisões que são importantes para a nossa vida e que vão direcionar o nosso caminho, a nossa trajetória. E a gente só consegue fazer isso quando a gente para se ouvir. Então, o que é que eu quero, sabe? O que é importante para mim? Quem eu não quero perder? Quem eu faço questão de manter na minha vida? O que é que eu preciso mudar? Sabe? Eu preciso perdoar alguém, eu preciso pedir desculpas. Então, as nossas relações humanas, elas estão repletas desses tipos de questões, né? Que são próprias do ser humano. Então, a gente precisa compreender tudo isso, entender e aceitar as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos erros. Que está tudo bem também, isso nos faz humano. A gente não é menos do que qualquer outra pessoa por essas questões, por essas situações, por essas fragilidades, inseguranças, medos, porque às vezes isso também faz parte de quem nós somos. E também tá tudo bem com isso, sabe? Eu acho que o principal de tudo é a gente também respeitar o nosso tempo. Você não precisa se curar no tempo das pessoas, na velocidade das pessoas, da forma que as pessoas se curam. Faça tudo isso respeitando os seus limites. Então, no seu tempo, do seu modo, do seu jeito, sabe? Desde que você esteja consciente das suas ações, das suas escolhas, porque eu estou reagindo de tal forma, porque eu estou agindo de tal forma, porque eu estou escolhendo esse caminho, porque eu quero dessa forma, porque eu quero desse jeito, porque eu estou me curando assim,
porque eu estou fugindo da cura. Então, são questões, são indagações que a gente precisa se fazer e entender tudo isso, para que a gente possa se curar no nosso tempo, do nosso modo, e ir dando um passo de cada vez, que eu acho que realmente não tem cura nenhuma que ela aconteça do dia para a noite. Tem curas que a gente vai levar dias, tem curas que a gente vai levar meses, tem curas que a gente vai levar anos, e até quando a gente tem uma ferida física, né, um corte, um machucado, coisa e tal, o nosso próprio organismo, né, a nossa questão biológica, ela precisa do tempo dela para ser curada. Então, por mais que a gente quisesse ficar bom rapidamente, de um dia para o outro, o nosso organismo ele processa e faz tudo no tempo dele. Então, isso também acontece com as nossas emoções. Por mais que a gente quisesse ficar curado do dia para a noite, de um sentimento, de uma perca, de um luto, de uma fragilidade, de um término, leva tempo, leva o nosso tempo. Então, que a gente compreenda e respeite o nosso tempo. Vou fazer isso da minha forma, no meu tempo, no meu espaço, e tudo bem com isso. Às vezes as pessoas não vão entender algumas decisões, né? Não vão entender porque a gente demorou para fazer determinadas escolhas, demorou para tomar determinadas decisões, demorou tanto para se curar. Mas, enfim, a gente respeitou o nosso tempo e tá tudo bem com isso. Então, que a gente compreenda isso, que é um processo também de autocuidado, de autocompaixão, de autoamor, de resiliência, quando a gente respeita o nosso tempo para tomar as decisões que são necessárias de ser tomadas ou dar os passos que são necessários serem tomados, serem dados, né? E o mundo não para, mas você pode escolher não se atropelar, não ser atropelado por ele, né? Então é realmente isso, como abordei lá no início, né? As pessoas vão continuar vivendo normalmente, o tempo, o mundo vai seguir normalmente, né? Enquanto você está ali machucado, ferido, e você não precisa se curar na velocidade do mundo, na velocidade das pessoas. O mundo não vai parar, mas é importante que você não permita que o fato do mundo não parar te atropele, né? Passe por cima de você e você tenha ali que seguir o fluxo na velocidade das pessoas. Não, tudo bem, eu sei que o mundo não vai parar, vai seguir, mas eu também vou seguir, só que eu vou seguir no meu tempo, na minha velocidade, e não do mundo, não das pessoas. E aí é importante que a gente compreenda isso, porque é uma questão de respeito com a gente mesmo, né, com a nossa história. Que a gente compreenda é, que é amor, sabe? É se olhar para dentro e entender que você tem coisas que você precisa resolver e que você vai fazê-las elas ao seu modo, no seu tempo, no seu espaço. E tá tudo bem com isso. É muito sobre isso, sabe? Eu quero que vocês compreendam muito esse processo de que a vida vai seguir o fluxo, a gente vai seguir também só que no nosso tempo, da nossa forma. Espero que esse episódio de hoje tenha te feito uma boa companhia. Quero que pedir que se você ainda não segue o canal, você siga, curta, comente e compartilhe. Obrigado mais uma vez. Abraços e até a próxima.